Fala, galera do Direito Civil! Mais uma vez aqui pra gente ter mais uma aula de Direito Civil da parte de obrigações. Meu nome é Ana Silvia, espero que vocês estejam acompanhando as aulas aqui na Cultive, estejam gostando e, na verdade, o mais importante, que vocês estejam aproveitando nos seus estudos para que você consiga alcançar o seu objetivo maior, que é passar no concurso. Então, hoje eu separei uma aula sensacional, maravilhosa, da melhor matéria do mundo, que é o Direito Civil brasileiro. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da classificação das obrigações, que são as obrigações solidárias passivas. Só para colocar vocês aí, para a gente fazer um remember do que já foi dito, do que vocês já estudaram, o que são obrigações solidárias. Veja, toda obrigação ela tem que ter um mínimo de elementos para ela conseguir existir. Nós temos que ter um credor, um devedor e uma obrigação. Essa é a obrigação chamada de obrigação mínima. Por quê? Porque ela é constituída pelos elementos mínimos. Sem isso, não é uma obrigação juridicamente falando. Sabemos que, junto com a classificação de obrigação simples, vem a obrigação composta. A obrigação composta ela é dividida em duas. A obrigação composta objetiva, que fala em relação ao número de objetos, o número de prestações que essa obrigação possui. As obrigações compostas objetivas, elas podem ser cumulativas ou alternativas, que não é objeto da nossa aula, né? Bom, assim como a gente tem as obrigações compostas objetivas, nós temos as obrigações compostas subjetivas. Quando eu falo em subjetivas, é porque eu estou falando das pessoas que fazem parte, que integram essa relação obrigacional. Quando eu falo de obrigação solidária, é que eu tenho em algum dos polos ou em ambos multiplicidade de pessoas. Se eu tiver frente a uma obrigação composta subjetiva ativa, é porque eu tenho uma multiplicidade de credores. Eu tenho que ter 2 ou mais credores. Quando eu estiver frente a uma obrigação composta subjetiva passiva, é porque eu tenho multiplicidade de devedores. E, por último, se tiver frente a uma obrigação composta subjetiva mista, é porque ambos os polos, tanto o polo ativo quanto o passivo, têm multiplicidade de pessoas. Essas obrigações compostas subjetivas, elas são chamadas de obrigações solidárias. Então, tudo que eu falei para vocês agora, eu só vou dar um nomezinho diferente. Ao invés de eu chamar de obrigação composta subjetiva ativa, eu vou chamar de solidariedade ativa, ou seja, multiplicidade de credor. Por outro lado, se eu falar para vocês de uma obrigação composta subjetiva passiva, eu estou frente a uma obrigação solidária passiva, ou seja, com multiplicidade de devedores. E, por fim, a obrigação composta subjetiva mista é aquela que eu tenho multiplicidade de credores e de devedores. Isso é chamada de solidariedade mista, certo? O objeto da nossa aula hoje é a obrigação solidária passiva. A solidariedade passiva, ela é super corriqueira no nosso ordenamento jurídico, ela é super corriqueira no nosso dia a dia, nos nossos fechamentos de contratos, nos nossos acordos. A solidariedade ativa, que já existe uma outra aula que a gente conversou sobre isso, a solidariedade ativa ela não ocorre tanto, não existe tantas obrigações com multiplicidade de credores, mas com multiplicidade de devedores tem bastante. Então a gente sabe o que a gente está estudando. Nós estamos estudando as obrigações compostas subjetivas passivas. As obrigações solidárias, só para a gente se encontrar dentro do Código Civil, as regras gerais de toda e qualquer obrigação solidária, seja ela passiva, ativa ou mista, elas estão previstas no artigo 264 a 266. No 264 traz um conceito pra gente. No 265 traz uma regra extremamente importante que fala que a solidariedade não se presume. A solidariedade sempre nasce pela vontade das partes quando estamos frente a uma solidariedade convencional ou por força de lei quando estamos falando de uma solidariedade legal. E o artigo 266, que fala sobre os elementos acidentais, condição, termo ou encargo, dentro das obrigações solidárias. Lembrando a vocês
que essa não é aula pra gente ver todas as regras novamente e que hoje eu queria muito hoje eu queria muito falar para vocês sobre as obrigações solidárias passivas. As obrigações solidárias passivas são aquelas onde eu tenho um credor e diversos devedores. E o credor pode exigir de qualquer dos devedores o adimplemento total da sua obrigação. Vamos de novo? Obrigação solidária passiva é quando eu tenho uma obrigação com um credor, múltiplos devedores e que o credor pode exigir a totalidade da obrigação, a totalidade da prestação obrigacional para qualquer um destes devedores. Muitos alunos, quando a gente às vezes está em sala de aula, eles falam, mas prof, daí tá, tem 5 devedores, por que a gente não divide em 5 a dívida? Isso pode ser feito depois entre os próprios devedores, mas em relação àquela obrigação, da obrigação solidária passiva, onde eu tenho um credor, diversos devedores, o credor tem sim o direito de exigir a dívida, a obrigação, a prestação, o cumprimento da obrigação de forma total de qualquer um dos devedores. Imagine que o credor, numa obrigação, onde figuram 3 devedores, D1, D2 é o bonitinho, D1, D2 e D3. Os 3 devedores podem ser acionados pelo credor para efetuar o pagamento. Imagine que o D1 chega lá e faz um pagamento parcial, cumpre parcialmente aquela obrigação. O que acontece com os demais? Agora tá tudo bem, metade da prestação aí já foi cumprida. Não, o credor continua tendo o direito de exigir o cumprimento de todos os outros, do valor remanescente, daquela prestação remanescente, também em relação ao D1. Não é porque um cumpriu uma parte que ele não pode ser exigido a cumprir ela na sua totalidade. Por mais que um dos devedores tenha adimplido parcialmente aquela obrigação, ele continua sendo obrigado à obrigação remanescente até fechar a obrigação completa na sua totalidade. O credor, ele não é obrigado a trazer todo mundo para uma demanda judicial. O credor pode, por opção dele, que a gente chama, que está aqui ó, no slide para vocês, de opção de demanda, de chamar somente um devedor para cumprir, para adimplir a dívida. Pode acontecer isso? Pode. Imagine no nosso exemplo básico hoje da aula D1, D2 e D3. O credor entra com uma ação de cobrança, uma execução, uma monitória, seja lá qual seja o remédio judicial aí que ele vai tomar, para conseguir receber e satisfazer o seu crédito. Ele entra com essa demanda somente em relação ao devedor número 1. Ele não traz para o polo passivo dessa demanda o devedor 2 e o devedor 3. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode cobrar só de um? Pode. Ele pode sim, pela sua opção de demanda. Só que temos aqui que fazer um adendo. Temos aqui que fazer uma observação de extrema importância. A sentença que obriga ao pagamento pelo devedor para o credor é válida, é legítima, é oponível somente àquele devedor que participou da demanda. Então vejam que se o credor tem a possibilidade, sabe, de encontrar os 3 devedores, muito mais lógico chamar os 3 para cumprir a obrigação e serem obrigados a isso através de uma sentença, do que chamar somente uma pessoa, certo? Vamos dar um exemplo de solidariedade passiva para vocês. D1, D2 e D3. Os nossos 3 devedores vão até o credor e pedem 100 mil, é difícil de dividir, 90 mil reais emprestados. Eles estão devendo 90 mil reais, ok? A princípio todo mundo pensa, 30 mil para cada um. Não é assim. O credor pode cobrar os 90 mil só de um dos devedores. Pode. Imagina o seguinte, o credor chega e demanda o D2. Nosso amigo Marcelo, D2. Ele chega lá no devedor 2 e fala assim, cadê os meus 90 mil? O devedor 2 não tem 90, mas tem 40. Ele pega 40 mil, entrega para o credor. Quanto que faltou? 50.
Ele tenta entrar em contato com os outros devedores, ninguém paga. Então ele resolve fazer uma demanda judicial. Ele vai fazer uma demanda judicial somente em relação ao devedor 1 e ao devedor 3? Porque o devedor 2 já pagou 40 mil? Não. Os 3 devedores vão ser acionados para fazer o pagamento, para adimplir a prestação de forma total. Certo? O que vai acontecer depois com os devedores nós vamos falar, mas daqui a pouquinho. Aguarde. Muito bem. Outra questão que começou a se debater em uma certa época na doutrina é o seguinte: se o credor, vamos usar o mesmo exemplo, D1, D2 e D3 e o credorzinho. O credor chama o D1, D2 só para responder uma demanda judicial. Isso quer dizer que ele está renunciando ao direito de ter o devedor 3 como seu devedor? Que ele está perdoando o D3 para evitar o pagamento? Não, esse é o direito de demanda do credor, não obrigatoriamente. Isso significa uma renúncia em relação ao credor àquele devedor, certo? Em relação aos artigos que estão previstos no Código Civil da solidariedade passiva, eu pensei aqui os mais importantes para a gente fazer uma análise. Primeiro deles, o 276. O 276 traz para a gente, quando um devedor morre, o que acontece? Bom, sabemos um pouquinho já em relação ao direito sucessório que os herdeiros, eles recebem não somente direitos, mas também as obrigações transferidas do decujus, daquele que morreu. Então imagine que o seu pai morre e ele... Seu não, meu, né? Pelo amor de Deus, gente. Longe de mim. Meu pai falece e me deixa, eu única herdeira, filha única, me deixa como devedora. Eu entro no lugar dele e assumo aquela dívida. O problema não é esse. O problema é quando nós temos mais de um herdeiro. Imagine no nosso caso aqui que o D1 morre. D1 morre e D1 tem 3 filhos. 3 herdeiros legítimos para tomar o lugar do D1 como devedor daquela dívida. A solidariedade que tanto falamos entre os herdeiros cessa. O que isso significa? O credor não pode cobrar de cada herdeiro a dívida na sua totalidade. Simplesmente porque, nas regras do direito sucessório, os herdeiros não pagam dívidas do decujus com o seu próprio patrimônio. Eles pagam com o patrimônio do herdeiro em relação à proporcionalidade do seu quinhão. Complicado, prof. Volta. Seguinte, D1 morreu, entraram 3 herdeiros no lugar dele. Se a solidariedade se estendessem a esses 3 herdeiros, aquele credor que antes tinha 3 devedores vai ter quanto agora? No lugar de D1 entrou 3, mais o D2 e mais o D3. Eu teria 5 devedores solidários, ou seja, eu teria 5 possibilidades de cobrança distintas para o credor fazer. O credor teria 5 pessoas diferentes para poder cobrar a dívida em sua totalidade. Isso não acontece em relação aos herdeiros, não seria justo. Temos 2 regras em relação ao direito sucessório que falam o seguinte: os herdeiros respondem pelas dívidas dos decujos somente com o patrimônio por eles deixados. Ou seja, você não tira dinheiro do bolso por ser herdeiro para pagar a dívida do decujus. Você vai pagar com o quinhão que lhe era de direito. Primeiro paga-se todas as dívidas e depois partilha-se o que sobrou. Então não seria justo o próprio herdeiro ter que tirar dinheiro do bolso para pagar a dívida do decujus e que ele entrou no lugar... Os herdeiros entraram no lugar do D1 aqui e acabam por adquirir uma dívida muito maior do que um recebimento, por exemplo, tá? Então a regra é que aos herdeiros cessa a solidariedade. Não existe solidariedade entre os herdeiros que fazem substituição em relação àquele devedor, certo? Também ainda falando sobre o Código Civil e os aspectos mais importantes que a gente tem em relação à solidariedade passiva, se o credor perdoa um devedor, ou seja, existe a remissão do credor para um devedor, essa remissão só aproveita aquele devedor, não se aproveita aos demais. Se o credor perdoa D2, porque ele canta muito bem, ele curte um rapzinho,
Não, é só em relação ao D2 que essa remissão vai valer. Artigo extremamente importante, abre o Código Civil 278. Tô falando aqui para vocês que a gente tem 3 devedores. Vamos imaginar que o D3 entra em contato com o credor naquela dívida que eles adquiriram de 90 mil reais e entra em contato com o credor e fala assim: ô credor, ô seu credor, é o seguinte, eu quero parcelar aí minha dívida tal, mas vamos ter que ver os juros, o credor diz, e eu sei que o devedor 3 faz um chuncho lá, e ao invés de 90 mil reais, a dívida sobe para 120 porque eles não pagaram de novo. Esse acordo que torna mais gravosa a obrigação, que torna mais gravosa a prestação em relação ao D1 e D2, que não fecharam nenhum tipo de acordo com o credor, é válido em relação a eles? Não. Veja o que o 278 diz. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipuladas entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento deles. Então, se for fechado um acordo, uma obrigação adicional, só vai valer se causar situação mais gravosa para aquele devedor que assim combinou com um credor, ok? Vamos falar sobre agora a impossibilidade da prestação da obrigação. Gente, sabe por que eu trago os artigos para vocês? Às vezes o pessoal fala, ai, prof, mas é tão chato, né? Tá tudo no código. Mas se eu não mostrar para vocês que tá no código, vocês vão ficar batendo a cabeça no dia do concurso, né? Que eu vou estudar. E veja, um dos erros, eu acho, dos estudantes de concurso é que eles não leem a legislação. Não precisa ser legislação comentada, a letra seca da lei mesmo. Eu sei disso porque quando eu fui estudante, eu também achava um absurdo ter que ler lei. Leiam. Tudo tá ali escritinho de uma forma ou de outra. Se a gente conseguir interpretar, saber os fundamentos básicos, por exemplo, vou falar do direito civil, que é o nosso estudo aqui. Que eu tenho uma base de estudo e os fundamentos do direito de uma forma geral, gente, eu acho basicamente tudo dentro do Código Civil. Pode não estar escrito assim da forma mais clara, mas leva a gente a interpretar e leva a gente a chegar na resposta correta quando a gente estiver aí frente ao estudo de concurso, tá bom? Dá uma lidinha que vocês não vão se arrepender. Artigo 279 fala sobre a impossibilidade da prestação por culpa de um dos devedores. Eles adquiriram uma obrigação e por causa de um deles, do D2, agora vamos culpar o Marcelinho, por causa do D2, essa obrigação não poderá ser cumprida. O que acontece com essa obrigação? O que você acha que vai acontecer com os outros devedores que não tiveram culpa da impossibilidade de prestação? O Código Civil fala que a obrigação principal, aquela acordada entre as partes, subsiste para todos. Todo mundo continua devendo para o credor do mesmo jeito. Porém, aquele que com culpa, que por sua culpa teve o perecimento do objeto ou alguma coisa assim, que essa obrigação não mais poderá ser cumprida da forma contratada, esse sim vai ter que arcar com perdas e danos. Vamos por isso num caso concreto? Imagina o seguinte, o locador, vamos entrar na lei de locação, curto lei de locação. Locador e locatários. Temos um locador e temos 3 locatários, D1, D2 e D3. Deveria ser L1, L2 e L3, né? Mas tá bom. D1, D2 e D3. O locador, os locatários estão devendo 10 mil de aluguel. A gente sabe que na locação, se não for estipulado de forma diferente no contrato, os locatários respondem sim solidariamente. Então, os 3 fecharam o contrato de locação com somente um locador e eles estão devendo já 10 mil reais de aluguel. O D2 faz uma festinha de arromba na casa e, por algum motivo, alguém deixa o cigarro aceso lá, acaba pegando fogo numa parte da casa, prejuízo de 50 mil reais. Veja, a gente sabe que a locação é um exemplo de obrigação
alternativa, ou seja, de uma obrigação composta objetiva cumulativa. O que isso significa? Que para eu conseguir adimplir o meu contrato de forma total, várias obrigações vão ter que ser cumpridas. E essa, e mais essa, e mais essa, e mais essa. Então, uma das obrigações era pagar o aluguel. 10 mil. Tá em atraso? Tá. Quem tá em atraso? Os três. D1, D2 e D3. E ainda existiu o perecimento do objeto, ou parte do objeto, que era uma das obrigações dos locatários, que é a entrega da casa, do imóvel, do jeito que ele foi entregue. O D2 foi lá e botou fogo na casa, deu algum problema, e por culpa dele pegou fogo na casa. Veja, a dívida de 10 mil continua valendo, ela subsiste para os três devedores. Porém, em relação às perdas e danos causados, que aqui no nosso exemplo eu coloquei 50 mil para vocês, vai ter que ser pago, mas adimplido somente pelo D2. Só Marcelo, D2, vai ser responsável pela nossa dívida por perecimento do objeto. É isso que o artigo 278 fala, sem maiores problemas. E por fim, mas não menos importante, vai no 283. Muita gente fica me perguntando, prof, mas é justo o devedor, um dos devedores de 3 aí, ter que pagar a dívida toda, tá, e daí? E daí o Código Civil vem no 283, fala o seguinte, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Resumindo para vocês, o devedor que pagou a dívida como um todo tem o direito sim de ser ressarcido pelos outros devedores. É o famoso direito de regresso. O pagador, ele subroga-se no direito de crédito do credor. Subrogação é uma forma de cumprimento de obrigação, matéria de outra aula. É o seguinte, o devedor paga a dívida inteira, é como se o devedor agora assumisse o lugar do credor e tem sim a possibilidade de cobrar a quarta parte de cada devedor, que presume-se por início de que são partes iguais. Se for 90 mil, tem 3 devedores, cada um deve 30. O D1 foi lá, pagou os 90 mil, entra no lugar do credor. Como ele já pagou 30, ele tem o direito de receber 30 mil de cada codevedor. Codevedor 2 e codevedor 3. E pra gente acabar aqui nosso estudo da obrigação solidária passiva, falamos sobre a maioria dos artigos, os principais, e vamos terminar a aula falando sobre a obrigação solidária mista. A obrigação solidária mista é aquela onde eu tenho multiplicidade de credores e multiplicidade de devedores. O Código Civil diz para a gente que as regras de solidariedade ativa, ou seja, múltiplos credores, e as regras de solidariedade passiva, ou seja, múltiplos devedores, vão ser usadas para dirimir qualquer problema em relação à solidariedade mista. É ou não é tranquilo? É ou não é fácil? Leia o código, galera. Não esqueçam. Estudem, lembrem das aulas, vão atrás. Espero que tenha sido extremamente produtivo para vocês. Espero ter ajudado. Meu nome é Ana Silvia, Direito Civil, aqui na Cultive. Beijo.